A mãe de Caetano olhou para Rafaela, seus olhos gentis e quentes. Ele parece muito mais jovem do que sua idade. Ele parecia ser apenas alguns anos mais velho que Caetano. O mais importante é que os dois se entendam e se amem sinceramente. O pai de Caetano também assentiu, sua voz calma. Caetano tem sido muito maduro em tudo o que fez desde criança. Se ele tivesse me escolhido, acredito que os dois seriam felizes. Mas 100 anos é um grande negócio. Também precisa de tempo para nos conhecermos mais. Não tenha muita pressa, minha querida. Irmã Rafaela sorriu agradecida com uma emoção no coração. Sim, eu entendo. Estou muito grato por eles terem sido generosos e compreensivos conosco. Aquela tarde passou em um ambiente extremamente confortável e aconchegante. Rafaela arregaçou as mangas na cozinha para ajudar a mãe de Caetano a cozinhar, enquanto Caetano sentava e conversava com o pai, falando sobre sua vida e trabalho fora de casa. À noite, quando todos estavam prestes a ir para a cama, Caetano levou Rafaela para seu próprio quarto. Ela olhou para ele levemente, com um sorriso provocador. Bem, você vai devolver o cartão novamente hoje? Você não está cansado? Caetano riu, abraçou-a. Porque esposas e maridos nunca se sentem cansados. No quartinho de Caetano, sob o luar pela janela, eles mais uma vez pertenciam um ao outro. Seu amor não é mais a chama da primeira vez, mas é cultivado por profunda compreensão, ternura e uma crença completa no futuro. Na manhã seguinte, Rafaela acordou cedo. Ela caminhou suavemente para a varanda e viu a mãe de Caetano varrendo o quintal. Ela sorriu gentilmente. Você acordou de manhã cedo? Não há problema em dormir um pouco mais. Sim, estou acostumado a acordar cedo, tio. O ar na minha cidade natal é tão fresco. Faz muito tempo que não me sinto tão confortável. Naquele momento, Caetano também saiu, esfregando os olhos, mas seus lábios mostravam um sorriso brilhante. Quando viu Rafaela, aproximou-se e, naturalmente, colocou a mão no ombro dela. A esposa levantou-se tão cedo, não esperou pelo marido? A mãe de Caetano riu ao ouvir isso, fingindo não notar, mas seus olhos estavam cheios de provocações. Essas duas crianças, que acabaram de se conhecer, já chamaram o marido e a esposa de doces. Após o café da manhã, Caetano e Rafaela caminharam de mãos dadas nos campos. Os campos de arroz verdes se estendiam até o horizonte. O aroma perfumado de arroz jovem fazia os dois sentirem seus corações amolecerem. Eles conversaram sobre o futuro, sobre os planos que realizariam juntos. Uma pequena oficina de motos em Caetano, uma oficina de design de interiores para Rafaela e uma linda casinha onde construiriam uma casa de verdade juntos. Quando o pôr do sol caiu, tingindo todo o céu de amarelo, eles voltaram para casa. O som de risos e piadas ecoou por toda a estrada da aldeia. Embora o relacionamento ainda seja novo e possa haver desafios pela frente, tanto Caetano quanto Rafaela acreditam que, enquanto estiverem juntos, de mãos dadas, todas as coisas boas definitivamente virão. Seu passado e sua juventude não são mais barreiras, mas se tornaram uma ponte para dias melhores aguardarem. Portanto, nossa história pode ser concluída aqui. Junte-se à conversa na seção de comentários deste vídeo e torne-se parte de nossa família de ouvintes apaixonados. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que o amor e o carinho são para a aceitação de tudo? Se você gosta de histórias que despertam emoções intensas e fazem você questionar as palavras de sua mente e coração, não se esqueça de se registrar e tocar a campainha para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com você, enquanto se prepara para mergulhar no mundo fascinante, romântico e secreto de casos amorosos conflitantes. Obrigado por escolher nosso canal
e junte-se a nós no canal de casos apaixonados e dramáticos, onde todas as histórias são verdadeiras. Estamos ansiosos para vê-lo em novas histórias que estão por vir. A história de vida de hoje, você ouve uma história muito interessante e dramática chamada Uma Menina com um Filho. Caetano gentilmente descansou a cabeça no ombro de Rafaela. Pela primeira vez em sua vida, ele sentiu a suavidade da carne de uma mulher tão perto. Seus ombros estavam quentes. O cheiro de magnólia flutuava levemente de seu cabelo, como uma fumaça invisível, rastejando em todos os sentidos, incitando todos os instintos de um menino nele a acordar. Ao contrário de sua aparência de tentar parecer calmo, sua mente estava constantemente confusa. As imagens nos filmes românticos que ele assistiu de repente voltaram, só que desta vez, o rosto da mulher em sua imaginação era Rafaela. Sua beleza madura, charme feminino e proximidade inesperada o tornaram incapaz de controlar seus pensamentos. Seu coração batia descontroladamente como se estivesse lutando, e seu corpo reagiu de maneira indisfarçável. Ele sentiu todo o seu corpo ficar tenso, e isso o deixou extremamente confuso. Ele estava com medo de que ela descobrisse, com medo de que ela o afastasse com um olhar desdenhoso, mas ela permaneceu na mesma posição, aparentemente adormecida. Na verdade, ela não dormiu nada. Ela sentiu cada pequeno movimento, cada suspiro de Caetano e o toque vago, mas muito claro, de seu corpo. Essa proximidade inesperada a deixou impassível. Quanto tempo se passou desde que seu casamento se tornou uma sepultura fria, que ela sentiu o calor de um homem ao seu lado. A juventude, o entusiasmo e até mesmo um pouco de inocência desajeitada desse menino fazem com que ela se sinta tímida e inegável, uma forte atração que está crescendo em seu coração. Todas essas emoções caóticas começaram apenas algumas horas atrás, quando o trem noturno deixou a estação sob uma chuva torrencial. O ar dentro do ônibus ficou mais frio por causa da chuva no início da temporada. Caetano, um homem de 22 anos com uma figura alta e magra e olhos brilhantes, mas ainda cansado, estava na fila para comprar ingressos. Ele estava voltando para sua cidade natal depois de um longo estágio na cidade, carregando um pouco de impaciência e ânsia de ver sua família novamente. Quando entrou no carro, Caetano escolheu um assento perto da janela, onde poderia descansar a cabeça e ver a vista passar. O ônibus de longa distância, esta noite, não estava muito lotado, mas assim que ele se acomodou em seu assento, uma mulher se aproximou. Ela usava um casaco de noite fino bege. Seu cabelo preto estava bem amarrado na nuca, revelando seu delicado pescoço alto. Seu rosto, embora houvesse algumas rugas nos cantos dos olhos, ainda exalava um charme irresistível. Caetano não pôde deixar de dar uma espiada em cada passo dela. A mulher caminhou até seu assento e sentou-se ao lado dele. Ela sorriu levemente, e sua voz era quente e agradável. Você se importa se eu sentar aqui? Sim, está tudo bem. Você é natural, respondeu Caetano, sentindo-se um pouco envergonhado com a presença dela. Eles começaram a conversar. O nome dela é Rafaela, 36 anos, que trabalha na indústria de design de interiores. Ela está voltando para sua cidade natal para visitar sua mãe, depois de muito tempo ocupada com projetos. Inicialmente, a história girava em torno de temas simples, como clima, estradas e trabalho. Mas quanto mais conversavam, mais Caetano se sentia fascinado pela inteligência, sofisticação e experiência de Rafaela. Há algo muito diferente em mim em comparação com as meninas da minha idade. Uma profundidade que o fez admirar e curiosidade. O carro passou por longas estradas em zigue-zague. Luzes amarelas piscaram pela janela de vidro. O espaço no carro estava silencioso. Apenas o som do motor era uniforme e os sussurros de alguns passageiros ainda estavam acordados. Irmã Rafaela inclinou a cabeça contra o banquinho, os olhos olhando para longe. Ela parecia cansada. Caetano perguntou suavemente: Você está cansado? Irmã Rafaela sorriu e balançou a cabeça.
Não é que eu esteja cansada, é só que há momentos em que me sinto vazia. Suas palavras surpreenderam Caetano. Uma mulher como ela, com uma aparência perfeita e uma carreira de sucesso, carrega uma tristeza escondida nela. Ele não se atreveu a fazer mais perguntas, mas a irmã Rafaela tomou a iniciativa de abrir o coração. Sabe, às vezes ela se sente como um navio correndo para sempre sem saber onde parar. Estou muito cansado. Caetano ouviu em silêncio. Ele sentiu a sinceridade em cada palavra dela. Ele mesmo tem seus próprios sentimentos, mas comparado à experiência dessa mulher, ele se sente tão pequeno. O carro parou em uma parada de descanso no meio da estrada. Irmã Rafaela pediu a Caetano que saísse do carro para passear. O ar fresco da madrugada fez com que os dois se sentissem mais confortáveis. Sob as crescentes luzes amarelas da rua, Rafaela tornou-se mais próxima e autêntica do que nunca. Ela falou sobre um casamento infeliz, um marido sem coração e solidão que ninguém conseguia entender. Certa vez, ela pensou: se eu pudesse ser mais jovem, viva tão despreocupada quanto você faz agora. Ela suspirou. Sem saber onde conseguir coragem, Caetano disse suavemente: você não precisa ser jovem. Você é ótimo agora. Irmã Rafaela virou-se para olhar para ele. Seus olhos estavam um pouco surpresos, e então riu. Você realmente sabe como fazer os outros felizes. Eles voltaram para o carro, mas a atmosfera estava diferente agora. Toques acidentais com as mãos ao subir o terceiro degrau, os olhos trocados cheios de implicações. Tudo fez Caetano sentir claramente a forte vibração em seu coração. O ônibus continuou a rolar à noite. Enquanto os outros passageiros adormeciam gradualmente, Caetano e Rafaela permaneciam acordados, conversando baixinho. Então, como um reflexo natural, ela inclinou a cabeça em seu ombro ligeiramente. O coração de Caetano estava batendo forte, mas ele não se atreveu a se mexer. Você tira uma soneca, eu não vou deixar você cair, ele sussurrou. A irmã Rafaela não respondeu, apenas acenou com a cabeça levemente. Naquele momento, Caetano percebeu que não estava apenas fascinado por sua aparência encantadora, mas também por sua alma profunda e sentimentos ocultos dentro dela. A noite estava calma, mas seu coração estava se mexendo novamente. Irmã Rafaela, mesmo fechando os olhos, ainda não adormeceu completamente. Pela primeira vez, depois de muitos anos vivendo sob o disfarce de uma mulher madura e forte, ela sentiu a bondade e a sofisticação de um jovem. Ela se contorceu levemente, como se quisesse encontrar uma posição mais confortável. Então tirou o casaco, revelando uma camiseta branca, fina por dentro. As luzes fracas do carro brilhavam em sua pele pálida. Caetano inconscientemente percebeu que a camiseta não estava totalmente abotoada. Um canto da camisa caiu, revelando a clavícula delicada e uma parte dos seios rechonchudos que estavam baixos por dentro. Seu corpo é uma mistura perfeita do salgado da mulher que ela experimentou e as linhas suaves e vibrantes. A primeira rodada rechonchuda está escondida atrás da camisa fina, e a terceira rodada floresce toda vez que ela se vira ligeiramente. Tudo como uma atração irresistível. Ele rapidamente virou o rosto, tentando não olhar mais para ele. Mas essa imagem foi rapidamente gravada em minha mente. O corpo tonificado do jovem fica tenso. Ele aperta as mãos, tentando evitar pensar nisso. Mas todos os esforços são em vão. Irmã Rafaela pareceu perceber algo. Virou-se para sorrir levemente. Por que você está tão quieta? Você está cansado? Caetano respondeu sem jeito. Sim, não. Estou com um pouco de sono. Sonolento e ainda olhando com os olhos abertos? Ela brincou, seus olhos brilhando maliciosamente. Bem, se você está cansado, confie nela para dormir. Seus ombros são muito mais fortes do que esta cadeira. A frase era simples, mas como um convite oculto, tornando seu coração ainda mais caótico. E esse também foi o momento em que ele não conseguiu se conter e descansou a cabeça no ombro dela,
apenas para se afogar em sua própria tempestade emocional. O coração de Caetano batia descontroladamente e seu corpo reagia indisfarçavelmente. Ele se sentiu enrijecendo, e isso o deixou extremamente confuso no espaço estreito e embaçado do trem noturno. Essa proximidade repentina o deixou envergonhado e incapaz de parar um sentimento de saudade culpada. Ele fechou os olhos, tentando regular sua respiração, esperando que Rafaela não notasse sua confusão. Mas eu sei. Ela ainda mantinha a mesma posição, fingindo estar dormindo, mas na verdade não podia ficar tranquila. Ela sentiu cada pequeno movimento, cada respiração de Caetano, e também sentiu a mudança óbvia no corpo do jovem encostado nela. Como uma mulher que experimentou algo como ela não poderia reconhecer? No início, foi um momento de constrangimento, mas então uma emoção estranha, uma onda underground que ela vinha tentando suprimir por tantos anos, começou a subir novamente. A respiração de Caetano estava perto de seus ouvidos, e seu ritmo ofegante e confuso a fez sentir pena dela, e ela não podia negar uma forte atração. Os fluxos emocionais nela, que haviam secado por um casamento sem graça e solidão constante, agora pareciam começar a fluir novamente. Ela estremeceu, uma desculpa perfeita para quebrar esse silêncio sufocante. Seus ombros avançaram ligeiramente, fazendo com que a pele das duas pessoas entrasse em contato mais próximo. Ela não disse nada, mas seu coração estava quente como um fogo ardente. Caetano não sabia o que fazer. Parte dele queria sentar-se ereto imediatamente, mantendo uma distância segura, mas outra parte, o instinto e a curiosidade da juventude, o impediam, querendo continuar a sentir essa proximidade proibida. De repente, um som estridente de freios de carro soou, quebrando o silêncio. O ônibus parou de repente, fazendo com que todo o carro tremesse levemente. Todos os passageiros adormecidos avançaram ligeiramente. Por inércia, Caetano não foi exceção. Sua cabeça deixou o ombro de Rafaela e ele correu para a frente. Naquele momento, como um reflexo natural, Rafaela rapidamente estendeu a mão e o abraçou, evitando que sua cabeça batesse na parede do assento à sua frente. Mas o freio inesperado colocou os dois em uma situação ainda mais embaraçosa. Enquanto segurava Caetano, todo o seu corpo inadvertidamente pressionou contra ele, seu peito macio e quente, tocando o rosto de Caetano. Um sentimento que ele nunca havia experimentado deixou os dois atordoados. Ele estava acordado, com os olhos bem abertos, diante de um fato que o fez corar: o perfume de flores de magnólia de seu corpo e essa proximidade inesperada fizeram sua mente ficar em branco. Ele queria se desculpar, mas as palavras pareciam engasgar em sua garganta. Irmã Rafaela também ficou imóvel por alguns segundos, sentindo claramente seu hálito quente, tocando levemente sua pele. Uma onda de calor de repente se espalhou por todo o corpo, fazendo com que seu coração batesse descontroladamente. Ela soltou a mão apressadamente, tentando ficar calma como se nada tivesse acontecido. "Você está bem?" ela disse. Sua voz era profunda, mas ela não conseguia esconder um pouco de tremor. Caetano gaguejou. "Sim, estou bem, obrigado." Ambos se sentaram eretos, mas nenhum deles se atreveu a olhar nos olhos um do outro. A atmosfera entre eles de repente se tornou embaraçosa, como se o carro não apenas freasse, mas também parasse por um tempo. A irmã Rafaela virou o rosto para olhar pela janela, tentando se assegurar de que se tratava apenas de um incidente não intencional, mas, no fundo, não podia negar que o sentimento que acabara de deixar uma profunda impressão nela. Quanto a Caetano, ele só conseguia coçar a cabeça com a mão, o coração cheio de confusão. O amanhecer apareceu gradualmente, e a luz fraca da manhã começou a brilhar através da janela de vidro. Os outros passageiros estavam acordados e conversando. A atmosfera estranha entre Caetano e Rafaela também se dissipou gradualmente. Depois de um momento de silêncio, Caetano falou primeiro. "Irmã Rafaela, de onde você é?" Irmã Rafaela sorriu,
com os olhos suavizados novamente. Estou na cidade de Ambin, a cerca de 30 quilômetros da minha casa. Sério? Eu moro na comuna de Riepflock. Então não está muito longe, não é? Caetano sorriu e respondeu. Eles começaram a conversar mais. A senhora Rafaela falou sobre sua infância, sobre os anos trabalhando fora de casa, tentando construir uma carreira. Ela falou sobre o casamento desfeito, não escondendo o trauma que havia experimentado. Ela costumava pensar em si mesma como uma pessoa forte, mas acontece que também há momentos em que ela é fraca. Até agora, ela ainda está tentando encontrar equilíbrio em sua vida, ela disse, seus olhos olhando para longe. Caetano sentiu nela a sinceridade e a maturidade, algo que nunca tinha visto em nenhuma outra mulher. Eu acho que você é muito bom. O que passei deve ter sido muito difícil, mas ainda estou otimista, disse Caetano. Irmã Rafaela sorriu, com os olhos brilhando de calor. E você, Caetano? Você tem algum plano para o seu futuro? Caetano balançou a cabeça, um pouco confuso. Na verdade, eu não sei o que fazer. Acabei de terminar a faculdade, pretendo encontrar um emprego estável, mas no meu coração também quero tentar começar um negócio, me desafiar uma vez. Irmã Rafaela assentiu, com a voz suave, mas cheia de experiência. Começar um negócio não é fácil, Caetano. Mas se você tiver paixão e perseverança suficientes, acredito que o fará. O mais importante é aprender constantemente e aproveitar todas as oportunidades que surgem em seu caminho. A história continua e continua. Eles compartilham muitas coisas, desde objetivos pessoais até pensamentos profundos sobre a vida. A irmã Rafaela deu conselhos sinceros e valiosos a Caetano, e Caetano se sentiu mais maduro a cada uma de suas palavras. A diferença de idade parece ter desaparecido completamente, deixando apenas a harmonia de duas almas. O ônibus parou de repente, na beira de uma estrada vazia. O motorista virou a cabeça e disse em voz alta: Todo mundo desce para lidar com necessidades pessoais. O carro faz uma pausa de 10 minutos. Os passageiros desceram um a um, procurando lugares escondidos para se aliviar após uma longa viagem. Irmã Rafaela hesitou um pouco. Obviamente, ela estava com medo de ir ao banheiro, em um lugar desolado e pouco privado como este, especialmente quando já estava começando a amanhecer. Ela olhou para Caetano com os olhos um pouco confusos. Caetano, eu sou muito tímida. Posso ir com você? Está apenas montando guarda para mim. Temo que alguém passe e veja. Caetano ficou um pouco surpreso com a oferta, mas rapidamente acenou com a cabeça. Sim, tudo bem, irmã. Os dois caminharam para a parte de trás de um arbusto denso a uma distância do ônibus. Irmã Rafaela disse baixinho: Você fica aqui e assiste. Se você vir alguém passando, tuça para lembrá-lo. Caetano assentiu, depois virou as costas educadamente, seus olhos olhando para o campo distante. A senhora Rafaela rapidamente encontrou o lugar mais discreto e assim que se abaixou para lidar com ele, de repente um grilo saltou do bosque e passou por seus pés. Assustada, ela gritou e caiu no chão. Como reflexo, Caetano se virou apressadamente para ver o que estava errado, e a cena à sua frente o surpreendeu. Rafaela caiu e sentou-se na grama, sua parte inferior ainda não tendo tempo de puxar as calças para cima. Embora ela rapidamente usasse seu casaco para protegê-la, a arrogância naquele curto momento foi suficiente para deixar os dois pasmos. O rosto de Caetano estava corado, como se alguém tivesse espirrado água fervente. Ele se virou apressadamente, gaguejando. Eu sinto muito. Eu não queria. Irmã Rafaela também levantou apressadamente as calças, envergonhada, sem saber onde esconder o rosto. Não. Está tudo bem. Você é tão descuidado. Sua voz tremia, obviamente incapaz de esconder seu constrangimento. Depois de rearrumar as roupas, Rafaela saiu com o rosto ainda corado. Caetano só conseguia manter o rosto no chão, não ousando encará-la. Ficaram em silêncio por um longo tempo, mas então, para quebrar a tensão sufocante,
Rafaela riu baixinho. Isso não parece ter acontecido, ok? Ela disse, tentando relaxar. Caetano balançou a cabeça como uma máquina. Sua voz era pequena. Sim, eu entendo. Eles voltaram para o carro, ainda um pouco envergonhados. Mas parecia que esse incidente irônico os havia aproximado inadvertidamente. Porque ambos sentem a sinceridade e um pouco de fragilidade neste relacionamento que se desenvolve gradualmente. Quando todos entraram no carro e o carro começou a rolar, Rafaela se virou para Caetano, meio brincando, seus olhos brilhando um pouco maliciosamente. Caetano, você viu alguma coisa agora? Caetano ficou ainda mais confuso. O rosto corou novamente e ele abaixou a cabeça. Sim, me desculpe, eu simplesmente não sabia. Irmã Rafaela riu. Sua risada pura destruiu completamente seu constrangimento. Oh, meu Deus, eu só estou perguntando. O que há de errado em você agir como se estivesse cometendo um crime hediondo? Estou bem. Deixe-me olhar um pouco. Não há nada a perder. Suas palavras francas e um tanto ousadas deixaram Caetano ainda mais envergonhado, mas também deixaram o clima entre eles muito mais relaxado. Ele hesitou por um momento, e então, como se quisesse reunir toda a sua coragem, ele falou. Mas, para ser honesto, acho sua figura muito bonita e sua pele também é muito branca. Irmã Rafaela se virou para olhar para ele. Seus olhos brilharam um pouco surpresos. E então ela sorriu. Mas desta vez o sorriso foi tingido com uma cor triste. Linda, sem ninguém ao seu lado para admirá-la, minha querida. Suas palavras são um pouco azedas, como uma confidente do fundo do seu coração. Caetano ficou quieto, sem saber o que dizer para confortá-la. Vendo isso, Dona Rafaela continuou. Bem, deixe-me contar sobre meu casamento. Você deve ter adivinhado alguma coisa, certo? Caetano ouviu atentamente. Ela falou sobre os primeiros dias de um casamento feliz, mas aos poucos, as diferenças e a distância entre os dois começaram a aparecer. Seu marido é um bom homem, mas ele é muito cruel e muitas vezes faz viagens de negócios longe de casa. Ela estava sozinha em casa. Sua solidão estava ficando cada vez maior. É o mesmo com a roupa de cama. Irmã Rafaela suspirou. Quanto tempo se passou desde que ela sentiu a verdadeira proximidade? As pessoas continuam dizendo que as mulheres não precisam de muito. Apenas o amor é suficiente. Mas vejo que a falta por muito tempo não é apenas uma necessidade fisiológica, mas também um sentimento de abandono, esquecido em minha própria casa. Caetano ficou em silêncio. Ele não poderia imaginar que uma mulher bonita, bem-sucedida e sempre forte como Rafaela teria que passar por tantas coisas. Ele hesitou. Irmã, você é muito bom. Não sei mais o que dizer, mas acho que você merece ser mais feliz. Irmã Rafaela sorriu, com os olhos ternos. Obrigado, Caetano. E quanto a você? Você tem um amante? Caetano sorriu envergonhado. Sim, ainda não. Ainda estou esperando a pessoa certa. Irmã Rafaela inclinou a cabeça, curiosa. Qual é o seu amante ideal? Caetano hesitou por um momento, e então, de repente, deixou escapar uma resposta sincera. O tipo de pessoa que se parece com você. Rafaela riu, mas desta vez, em sua risada havia surpresa e alegria que não podiam ser escondidas. É assim mesmo? Então te amo sempre. Caetano sorriu timidamente. Sim, mas tenho medo de que você me critique. As palavras de Caetano fizeram Rafaela rir alto, mas também a deixaram um pouco envergonhada. Seus olhos olharam para o jovem ao lado dela. A atmosfera no carro também parecia ficar mais quente com as emoções indescritíveis que estavam gradualmente presentes entre as duas pessoas. O carro ainda estava rolando uniformemente na longa estrada. Já estava claro lá fora, e a suave luz do sol, brilhando através da porta de vidro, brilhando nos rostos de Caetano e Rafaela, iluminando os sorrisos calorosos de uma história que acabara de começar. Irmã Rafaela sorriu, com os olhos cheios de travessuras. Então sejamos honestos.
O que você acha de se apaixonar por uma mulher mais velha que você? Você não se importa? Caetano sorriu maliciosamente. Seus olhos não hesitaram em nada. O que há para ter medo, irmã? As mulheres mais velhas são maduras, gentis e compreensivas. Mas as meninas agora, às vezes, têm o medo de não conseguir acompanhar suas personalidades. Irmã Rafaela riu. Seus olhos brilharam de interesse. Você diz que soa como alguém que já experimentou muito. Caetano coçou a cabeça e respondeu envergonhado. Na verdade, eu nunca tive um amante, irmã. Estou apenas dizendo isso de acordo com meus sentimentos. A risada de Rafaela foi um pouco contemplativa desta vez. Ela olhou pela janela, onde as árvores verdes deslizavam pela pacífica estrada rural, com os longos campos de arroz intercalados com os baixos telhados vermelhos ao sol da manhã, que acalmaram seu coração. É tão lindo, não é? Caetano falou baixinho, seus olhos também fitando o campo. Lembro-me de quando era criança. Toda vez que tinha férias de verão, costumava sair aqui para pastorear búfalos, apenas deitar de costas e observar o céu e a terra. É muito tranquilo, irmã. Irmã Rafaela assentiu, sua voz ficando mais suave. Ela também, quando criança, ela e seus amigos da vizinhança costumavam roubar caetanói lang nos campos perto de sua casa. Grelhando o caetanói, a fumaça estava nebulosa. O nariz de todos estava manchado, mas foi divertido. Agora que penso nisso, vejo que aquela época foi muito memorável. Caetano riu, seus olhos brilhando de alegria. Também fui repreendido e esbofeteado por roubar caetanói. Grelhar com todas as mãos ainda é delicioso, e até fui alimentado com um chicote por minha mãe várias vezes. Mas da próxima vez não estará lá. Eles continuam compartilhando memórias de infância, histórias simples, mas contendo todo um céu de memórias. A diferença de idade nunca pareceu existir. Eles encontram um no outro uma harmonia, um entendimento que não precisa ser colocado em palavras. Caetano se sente mais madura com cada um de seus conselhos. E Rafaela encontrou em Caetano uma inocência e sinceridade que há muito havia perdido. O carro parou em um restaurante popular na beira da estrada para os passageiros descansarem e tomarem café da manhã. Irmã Rafaela pegou sua bolsa e virou-se para Caetano. Vamos descer para tomar café da manhã com ela, para que ela não tenha medo de ficar sozinha. Eles saíram do carro e procuraram um assento juntos. O bar de água é simples, com algumas mesas de madeira e cadeiras de plástico antigas, mas a atmosfera aqui é agradável. Há um leve cheiro de pho, de carne e café acabado de fazer. A irmã Rafaela apontou para uma mesa vazia sob uma grande figueira de bengala. Sente-se aqui, é legal. Caetano acenou com a cabeça e rapidamente puxou uma cadeira para Rafaela se sentar na frente. Ela sorriu apreciativamente. Uma jovem garçonete se aproximou, segurando um caderno na mão. O que você usa? Irmã Rafaela olhou para Caetano, sua voz provocando. O que beber, irmão? Ou deixar sua namorada escolher? Caetano riu e respondeu. Então, o que você quiser, eu bebo, é fácil. Irmã Rafaela fingiu fazer uma cara pensativa, e então se virou para a garçonete. Dê-me um copo de pessoas nuas, e você também. A garçonete acenou com a cabeça e saiu rapidamente. Caetano sorriu suavemente, abaixando-se e brincando com a colher sobre a mesa. Ela continua falando como se fosse uma amante de verdade, que não sabe ao certo acha que é loucura. Irmã Rafaela apoiou o queixo, sorrindo misteriosamente. Então deixe as pessoas pensarem, eu não me importo. Aquela piada fez Caetano corar involuntariamente, mas ao invés de ficar confuso como de costume, ele respondeu com um sorriso travesso. Se for esse o caso, você tem que cuidar de mim com mais cuidado, para que as pessoas não critiquem meu namorado por não ser galante. Irmã Rafaela riu alto, seus olhos olhando para Caetano ainda mais carinhosamente quando a garçonete trouxe a água. Irmã Rafaela tirou um pacote de toalhas molhadas da bolsa, abriu-o e olhou para Caetano com voz suave.
Dê-me minha testa, eu a limpo. Olhando para o suor, parece que ele acabou de voltar do trabalho no campo. Caetano riu, mas ainda obedientemente abaixou a cabeça aos cuidados de Rafaela. A toalha molhada e fria tocou sua testa, carregando a ternura de sua mão. Ela enxugou a testa, depois para os lados das bochechas de Caetano, gesticulando com o mesmo cuidado de uma irmã cuidando de seu irmão mais novo. Está feito, limpo, bonito, ela disse sorrindo. Caetano olhou levemente nos olhos dela, sentindo-se indescritivelmente quente. Eles permaneceram, continuando a contar um ao outro suas próprias histórias. Ela falou sobre ter que deixar a escola cedo para ir trabalhar para ajudar sua família, sobre as dificuldades que ela tropeçou em sua infância. Caetano falou sobre seu sonho de voltar para sua cidade natal para abrir uma pequena oficina de motos para estar perto e cuidar de seus pais. O tempo passou tão rápido que eles pareciam esquecer que estavam no meio de uma pequena loja de água à beira da estrada. Apenas histórias e risadas permaneceram. Quando o carro parou no ponto de entrega na cidade natal de Caetano, Rafaela disse de repente: "Ou você deveria vir aqui para jogar por um dia. Faz muito tempo que ela não tem a oportunidade de visitar o campo assim." Caetano ficou atordoado, mas depois uma explosão de alegria em seu coração. Ele concordou com entusiasmo imediatamente. "Realmente? Se você não criticar minha cidade natal, estou muito disposto." Então eles saíram do carro juntos, deixando para trás uma longa jornada para começar uma nova aventura. Uma história de amor que ninguém esperava. Eles saíram do carro em um restaurante popular na beira da estrada. Sua primeira refeição no mundo real, longe do espaço improvisado do ônibus noturno. Foi uma refeição idílica, mas cheia de aconchego. Caetano continuou pegando comida na tigela para Rafaela. "Coma muito, não seja rude comigo", Caetano disse, sua voz um pouco envergonhada, mas cheia de preocupação. Irmã Rafaela sorriu, um sorriso muito feliz. Ele realmente sabia como fazer os outros se sentirem bem. Após a refeição, a sonolência da longa viagem veio de repente. Irmã Rafaela bocejou levemente, seus olhos ligeiramente turvos. Já passava do meio-dia e a luz do sol brilhava em seu rosto, destacando o charme salgado da mulher que ela havia experimentado. "Eu estava com um pouco de sono ou estava procurando um lugar para descansar um pouco. E então, à tarde, peguei o carro de volta para minha cidade natal." Caetano não hesitou. Rapidamente pegou um táxi e levou os dois para um pequeno motel localizado em um beco tranquilo. O quarto é pequeno, mas arrumado e limpo, com luz suave das janelas, criando uma atmosfera acolhedora e privada. "Você pode relaxar como se estivesse em casa. Deixe-me tomar um banho primeiro para se refrescar." Irmã Rafaela disse e entrou no banheiro. Um pouco mais tarde, ela apareceu em uma camisola de seda, leve e sedutora, para grande constrangimento de Caetano. "É a sua vez", disse ela, sua voz um pouco provocadora. "Ou deixe-me ajudá-lo?" Caetano recusou desajeitadamente e entrou apressadamente no banheiro, mas não conseguia parar de ficar nervoso em seu coração. Quando ele saiu, apenas uma toalha enrolada na cintura, ele encontrou os olhos de Rafaela, um olhar que parecia dizer algo, profundo e cheio de travessuras. "Caetano", disse a irmã Rafaela, com a voz suave, mas um pouco provocativa. "Você disse que estava linda esta manhã, não foi? Você quer..." Olhando para trás mais de perto, Caetano ficou atordoado, sem saber como reagir, mas com a iniciativa ousada de Rafaela, sentiu uma sensação irresistível. Ela se aproximou e gentilmente colocou a mão na bochecha dele. De nada", ela disse, e gentilmente o puxou para mais perto. Eles estavam imersos em um primeiro beijo doce e intenso. Seu corpo ficou exposto quando os traços do vestido caiu aos pés. Embora seu corpo tivesse passado por um parto, ainda mantendo suas curvas encantadoras, uma beleza plena de uma mulher em sua maturidade. Sua pele branca e lisa sob a luz suave do quarto
parecia brilhar, convidando a descoberta e possessão, e ela caiu na cama do quarto de motel. Com a mão, ele tocou sua carne quente, cheia de estímulo de prazer. Caetano deixou Rafaela queimado e deslizou pelo pescoço dela e quebrou todo o seu corpo. Mais tarde, o corpo alto e magro de Caetano estava cheio de vitalidade juvenil. Cada fibra muscular sólida era uma prova de um fogo apaixonado e um desejo de ser liberado pela primeira vez. Eles estão enrolados um no outro, desajeitados, mas intensos, misturando-se em uma dança de instintos e emoções reprimidas. Todas as lacunas de idade e circunstâncias parecem desaparecer, deixando apenas duas almas que encontram harmonia na doce paixão. À tarde, a luz do sol brilha através das cortinas, caindo sobre o rosto delicado de Rafaela. Ela estava aconchegada nos braços de Caetano, os olhos ligeiramente fechados, mas um sorriso satisfeito nos lábios. Irmã Rafaela, disse Caetano baixinho, sua voz ainda um pouco envergonhada. Irmã Rafaela sorriu, com os olhos ligeiramente abertos e o olhar gentil, mas cheio de provocações. O que há de errado, garoto? Você já está cansado? Caetano riu, apertando-a nos braços. Não, eu só quero dizer que você é realmente linda. Cada momento com você me faz sentir tão sortuda. Irmã Rafaela corou levemente. Um sentimento caloroso surgiu em seu coração. Faz muito tempo que ela não ouve palavras tão doces e sinceras. Ela estendeu a mão e tocou o cabelo de Caetano, sussurrando. Ele realmente sabe como fazer as pessoas super felizes. Você é ótimo, você é muito saudável, você realmente me surpreendeu. Caetano riu, seus olhos brilhando de travessura. Porque você é tão bonita, não consigo resistir. Irmã Rafaela riu, mas o sorriso rapidamente se transformou em um olhar profundo. Ela ergueu o rosto de Caetano e colocou um beijo em seus lábios. No início, foi um beijo suave, mas depois, gradualmente, o entusiasmo dos dois explodiu novamente. Ela deixou os braços de Caetano, levantou-se, os pés descalços caminhando suavemente em direção à janela, a luz do entardecer brilhando em sua delicada camisola, acentuando seu charme. Ela se virou, seus olhos brilhando como se quisesse provocar. Desta vez, vamos ver se você ainda consegue manter sua força. Caetano se levantou com um sorriso travesso no rosto. Espere, desta vez não me atrevo mais a elogiá-lo. Os dois foram arrebatados um pelo outro, fascinados por cada abraço e cada olhar. O espaço da sala parecia parar de flutuar, deixando apenas a mistura de duas almas e emoções intensas que dificilmente podiam ser expressas em palavras. Após a paixão, Rafaela deitou-se nos braços de Caetano, seus olhos brilhando com uma felicidade que não sentia há muito tempo. Ela gentilmente acariciou seu cabelo. Sua voz era gentil, mas cheia de amor. Obrigado, meu amado marido. Você me faz tão feliz. Por muito tempo estive sozinho, pensando que não mereço mais ser amado. Mas a boa sorte chegou, compensando tudo. Caetano apertou levemente os braços, puxando Rafaela para mais perto. Ele sussurrou, sua voz quente e firme. Esposa, você merece as melhores coisas do mundo. De agora em diante, nunca mais deixarei você ficar sozinho. No pequeno quarto do motel, Rafaela se aninhava no peito de Caetano como um gatinho encontrando um lugar tranquilo. A sensação de ser protegida e protegida por um homem jovem, mas sincero, a fez se sentir mais quente do que nunca. Depois de um tempo, ela ergueu a cabeça, seus olhos brilhando com um olhar travesso misturado com um pouco de seriedade. Ei, para ser filha de uma família que está com esse problema, você tem que ser responsável. Caetano riu, com os olhos cheios de alegria. Sim, fique tranquila, esposa. Eu gostaria de ser responsável pela minha vida. Irmã Rafaela sorriu, mas de repente ficou séria. Então agora você se atreve a me levar para casa para estrear minha família. Caetano ficou um pouco surpreso com sua proposta ousada, mas então um sorriso feliz rapidamente substituiu o constrangimento.
ele olhou profundamente nos olhos de Rafaela, seus olhos cheios de amor. Você realmente quer ir para a minha casa? Seus pais ficarão muito surpresos. Irmã Rafaela acenou com a cabeça levemente. Seu sorriso era gentil, mas seus olhos eram extremamente firmes. Eu quero, porque acredito nele. Se você o chamou de marido, você quer entrar oficialmente na vida dele, compartilhar tudo com ele. Caetano sentiu seu coração palpitar com as palavras sinceras de Rafaela. Ele a abraçou com força, querendo protegê-la de todo o preconceito ou julgamento por aí. Ok, vamos para casa juntos. Ele dirá a seus pais que encontrou a melhor mulher de sua vida. Depois de sair do motel, eles pegaram um táxi para a casa de Caetano. A estrada da aldeia tem quase 5 quilômetros de extensão, com campos de arroz verdes que se estendem em ambos os lados, trazendo uma estranha sensação de paz. No meio do caminho, Rafaela de repente disse ao motorista para parar em frente a uma pequena mercearia. A primeira vez que você volta e vai de mãos vazias não é mágica, ela disse, sorrindo levemente. Caetano hesitou um pouco. É necessário? Meus pais são muito descontraídos. Irmã Rafaela sorriu, com os olhos gentis, mas firmes. De qualquer forma, esta é a primeira vez que encontro os dois tios. Devo deixar uma boa impressão. Ela entrou na loja, escolheu cuidadosamente uma caixa de bolos especiais de feijão mungo e uma garrafa de vinho estrangeiro. Presentes simples, mas mostram consideração e respeito. Caetano olhou para ela com olhos de admiração. Quando chegou à casa simples, mas espaçosa de Caetano, da 4ª série, abriu a porta e gritou em voz alta. Pais, estou de volta! A mãe de Caetano saiu da cozinha com o rosto radiante, mas um pouco surpresa ao ver o filho acompanhado de uma bela e luxuosa mulher estranha. Esta é Rafaela, minha namorada. Caetano apresentou, sua voz não escondendo seu orgulho. Irmã Rafaela sorriu e abaixou a cabeça suavemente. Sim, eu digo olá para os dois tios. O pai de Caetano também saiu de casa, com os olhos pousados em Rafaela por um longo tempo, e então ele balançou a cabeça levemente. Depois de convidar os dois para a casa, os pais de Caetano conversaram muito abertamente quando ouviram Rafaela compartilhar honestamente que ela é 16 anos mais velha que Caetano e passou por um colapso em seu casamento. Ambos ficaram um pouco surpresos, mas não houve absolutamente nenhuma atitude desagradável ou crítica.